paz, meus irmãos, boa noite. Louvado seja Deus. Vamos então retornar ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler um texto, irmãos, do próprio texto de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 7. Romanos, capítulo 1, do 1 ao 7. Diz a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por este privilégio de podermos estarmos juntos, reunidos como igreja, para meditarmos na Tua santa e bendita palavra, no estudo da Tua santa e bendita palavra, Senhor, a qual o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, inspirou o Teu servo, o apóstolo Paulo, para escrever essa carta, que exorta a igreja, que instrui, ensina e traz sã doutrina, essa que firma a igreja na verdade em Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu peço a Deus que o Senhor nos ilumine o entendimento nesta noite, para que possamos compreender a Tua santa e bendita palavra e possamos trazê-la no nosso coração como instrução santa para a nossa vida nessa terra, ó Deus, a qual é vida no Espírito, é vida no reino de Deus, em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, eu agradeço por esta oportunidade, pedindo que o Senhor ilumine o entendimento de todos os que nos assistem, os nossos irmãos presentes, e assim, ó Senhor, possamos nos alegrar na Tua santa e bendita palavra, que nos traz revelação dos altos céus com respeito ao Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, até aqui a gente falou a respeito da autoria, bem rápido, porque eu tinha entregado para os irmãos uma pequena apostila, né, onde vai tratar da questão da autoria, que é Paulo, que não se discute, até mesmo entre os maiores estudiosos, né, não há nenhuma discussão com relação a isso, de que a autoria é paulina. Ele mesmo já se apresenta como sendo Paulo, né, o apóstolo, e ele vai nos apresentar evidências internas da própria carta, apresentando outros irmãos, né, do qual ele tem, para quem ele escreve, e que estiveram junto com ele, que inclusive transmitiram essa epístola, né? Nós falamos então a respeito dos motivos pelos quais Paulo escreveu a carta, que em nenhum momento no próprio texto da carta aos Romanos apresenta um motivo em específico. Mas nós vimos que nessa breve introdução, Paulo nos apresenta vários motivos pelos quais possamos crer que ele escreveu essa carta. Ele pede oração a essa igreja, que não foi ele que fundou, né, uma vez que ele é o apóstolo dos gentios, mas não foi Paulo quem fundou essa igreja, e nem tampouco nenhum dos outros apóstolos, né? Como nós já vimos, ele deixa claro que para ele, ele não quer se crescer em cima de nenhum fundamento alheio, ele quer apenas usar a igreja de Roma como uma base para o seu avanço missionário, né? Onde importa ele anunciar o evangelho onde Cristo não havia sido pregado, e não se sabe se ainda havia chegado o evangelho na Espanha. Então ele quer passar um breve momento com os irmãos, se alegrar com ele pelos dons, né, recebidos de Deus, se alegrar nos frutos ali junto com os irmãos, e depois ser encaminhado por eles para a Espanha. E uma vez que nós então
paramos, pensamos um pouquinho a respeito dessa maneira de como ler a Escritura, que é sempre importante você, quando se deparar com um livro da Escritura, procurar saber qual o propósito, né, que aquele texto foi escrito, entender no seu contexto, o momento em que vivia tanto o escritor quanto os seus ouvintes daquele período. Né, como nós vimos, Paulo ele está escrevendo também a uma igreja mista. Mista em que sentido? Mista porque ela é formada tanto por judeus convertidos ao cristianismo, quanto por gentios. A igreja de Roma ela é formada na sua maioria por gentios, uma vez que ela se encontra em um país gentílico. Né? Nós sabemos que gentil é toda pessoa que não pertence ao povo de Israel, toda pessoa que não é judeu natural. Então todos os povos espalhados no mundo são povos gentílicos, mas que agora, pela fé em Cristo Jesus, eles fazem parte da aliança, da igreja, né, da igreja que é o novo Israel. O novo Israel de Deus é a igreja de Cristo, que é formada tanto por judeus convertidos ao cristianismo, ou seja, que revelam a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, quanto os gentios, que nunca, né, tiveram conhecimento com relação ao Deus verdadeiro, que criam em divindades pagãs, né, mas agora, pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, eles creram no Messias revelado nas Escrituras. E aí, nós passamos agora a uma visão panorâmica da carta aos Romanos, né? Onde nós veremos dos versos de 1 a 14, a primeiro momento. Eu quero fazer uma leitura com os irmãos do que o nosso estudioso aqui ele vai nos falar a respeito disso, né? Dos versos de 1 a 17, no primeiro momento nós iremos. Depois nós passaremos para os versos de 18, do capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 3, no verso 20, o tema dessa divisão da epístola vai ser tratado dentro do tema da ira de Deus. Né? Paulo ele vai mostrar que Deus se revela e ele revela a sua ira com relação à condição que o homem vive, à luz do que recebeu de Deus, da sua revelação. Porque nós sabemos que os judeus, eles receberam a revelação especial de Deus, que é Sagrada Escritura, profetas, né? O próprio Deus falou por meio dos seus profetas e deu a eles o quê? A sua lei santa, de maneira escrita, gravada em pedra, logo depois passada para papiros, passada para outros materiais onde o povo guardaria os mandamentos de Deus. Então isso nós conhecemos como revelação especial de Deus. E os gentios não, os gentios, eles ficaram, ou seja, todos aqueles povos que não eram judeus, eles receberam apenas a lei geral de Deus, e a lei geral se revela aqui como sendo também revelação geral, né? Onde a criação, toda a criação, ela revela de que não é obra do acaso, mas de que uma força superior trouxe à existência essas coisas, e de que também todo homem, ele tem a lei de Deus gravada no seu coração. Porque não existe homem que não foi feito por Deus. Deus criou Adão e todos nós somos descendência de Adão. Deus fez o homem para que o homem tivesse o quê? Comunhão com Deus. E Ele gravou a sua lei no nosso coração. Mas todos nós pecamos e transgredimos a lei de Deus em Adão. E dessa maneira nós decaímos daquela condição que nós tínhamos de comunhão com o Deus Santo. De maneira que o homem se torna agora alienado de Deus, ele se torna inimigo de Deus pela sua natureza caída. Todos nós nascemos nessa condição, tanto judeus quanto gentios. E uma vez que nós recebemos essa iluminação da parte de Deus com relação ao seu caráter, seja o judeu, que recebeu a revelação especial de Deus, quanto o gentil, que recebe a revelação geral, ambos se encontram indesculpáveis diante de Deus, à luz do que receberam, porque são incapazes de andar em obediência e adoração ao verdadeiro Deus. Então, no capítulo do capítulo 1, do verso 18, até o capítulo 3, no verso 20, Paulo ele vai colocar toda a humanidade, sem exceção, debaixo da condição da ira de Deus. Porque nós somos o quê? Pecadores. O que nos separa, como Isaías vai dizer, né, são os nossos pecados que fazem alienação, separação de nós com Deus. Depois nós vamos então passar a graça de Deus. Paulo vai nos apresentar a graça, né? Mas agora, né, ele vem com aquele adversativo,
Mas, né, do capítulo 3, do verso 21 até o capítulo 8, no verso 39, a graça de Deus será revelada. Ele vai nos apresentar que nós que nos encontrávamos indesculpáveis, caminhando à condenação debaixo da ira de um Deus santo, porque a ira de Deus, é importante que nós venhamos a entender, a ira de Deus é contra a iniquidade, é contra o pecado, porque Deus é santo, santo, santo. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, como, né, o próprio Abacuque, o profeta Abacuque vai dizer, né? Então a nossa condição era desesperadora. A condição do ser humano, tanto judeu quanto gentil, era de total desespero e desamparo, né? Eles estavam envoltos no que? Num verniz de discernimento e conhecimento da revelação de Deus, e estavam achando que pelo fato de terem essa iluminação, isso já lhe era suficiente para receberem de Deus favor, mas é impossível que o homem possa ter um relacionamento com Deus pelos seus próprios méritos e pela sua vontade. E aí então, do capítulo 3, do verso 21 até o 8, 39, Paulo vai nos apresentar então a revelação da graça de Deus. No capítulo 4, Paulo vai nos apresentar então uma diatribe, onde ele entra numa discussão com o judeu, né, dentro do que ele recebeu, a luz que ele recebeu de Deus, e de como ele se mantém invernizado dentro disso. Ele levanta uma discussão, ainda no capítulo 3, que segue até o capítulo 4, onde ele vai apresentar que não é por nenhuma obra que o homem possa fazer, que possa agradar a Deus. Inclusive ele vai chamar os dois maiores patriarcas do povo de Israel, né? Ele vai chamar Abraão e Davi para essa argumentação, né? Que diremos, pois, ter Abraão conseguido segundo os seus méritos, né? Aí depois ele vai citar Davi. Por isso diz Davi, bem-aventurado, ele cita o Salmo 32, né? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não lhe imputa, né, apesar das suas iniquidades, não lhe imputa o que lhe é devido como justiça divina, mas o Senhor derrama o quê? A sua graça, né? Depois nós vamos ver no capítulo 5, Paulo ele principia a obra do Espírito Santo, porque é ali pela primeira vez que Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus é quem revela, quem derrama no nosso coração a esperança, o conforto, até mesmo no meio das tribulações, para que nós possamos continuar a lutar, continuarmos na caminhada, né? No capítulo 6, Paulo ele passa a um discipulado, é como se ele desse uns 2 passos atrás, voltasse, para trazer uma iluminação maior nos seus ouvintes com relação ao Evangelho da graça de Deus. Porque uma vez que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, estavam entendendo então que vamos viver o melhor dos 2 mundos. Eu vou pecar, vou continuar pecando e vou receber graça. Paulo para e faz um discipulado com ele. Como permaneceremos nós no pecado uma vez que para ele morremos? Como posso permanecer eu continuando na prática do pecado se eu morri? Então ele vai trazer esse pensamento, esse raciocínio lógico para aquelas pessoas que estão recebendo o Evangelho da graça de Deus e que traz esse grande slogan, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que trouxe um pensamento equivocado com relação ao Evangelho que Paulo apresenta. E é o Evangelho que nós queremos cada dia, cada vez mais aprender e sabermos com relação a isso. No capítulo 7, ele vai apresentar, uma vez que ele está escrevendo a uma igreja mista, a obra da lei. O que significa a lei? Qual foi o papel da lei? Qual o propósito da lei? E como agora eu posso me ver livre da lei? Que conversa é essa? Então, lembra que nós falamos logo na introdução a respeito do antinomianismo, que eles estavam colocando Paulo como um antinominiano. Nós aprendemos que a palavra nomia é uma palavra grega que trata de uma norma, uma regra que deve ser cumprida à risca. E essa nomia, Paulo está apresentando a lei de Deus. E ao apresentar o Evangelho, que nós estamos livres da lei de Deus, os judeus entendiam Paulo então como um herege, um antinominiano, uma vez que a lei foi dada pelo próprio Deus. E é verdade, e é fato, né? Nós sabemos que a lei ela se divide das 3 formas, né? Lei civil, lei cerimonial e religiosa, né? E também como a outra forma da lei, que é a lei moral. Exatamente. Então, quando Paulo está dizendo que nós estamos livres da lei, ele diz apenas na forma civil e religiosa, mas a lei moral nós somos chamados a cumprir. De maneira que a lei moral, nós ainda falhamos nela.
mas é o Espírito Santo de Deus, é Cristo que nos leva, o Espírito de Deus que nos leva a andarmos em cumprimento à lei moral, percebe? De maneira que essa forma antinominiana que nós recebíamos esse apelido, essa pecha, né, de antinomianos, ela é totalmente equivocada. Então eles não tinham entendido o papel da lei, e logo que uma vez que você não entende o papel da lei, você não consegue compreender agora a nova vida em Cristo, quando na verdade nós andamos nas normas da lei, mas não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, porque é o próprio Cristo quem disse: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la, e ele vem para cumpri-la para o seu povo, de maneira que ele cumpriu a lei e nos imputou a justiça da lei, fazendo-se ele maldito por nós, porque nós éramos o quê? Malditos diante da lei, porque não há homem que possa cumprir a lei, de maneira que Paulo vai dizer, né, maldito homem que sou, quem pode me livrar do corpo desta morte? Mas graças a Deus, a Cristo Jesus, que nos libertou, né? Ele cumpriu a lei e nos imputou essa obra justificadora. Então no capítulo 8, Paulo vai chegar no ponto culminante, né? Culminante da fé cristã, que é a obra redentora, a obra do Espírito Santo, aonde que no Espírito Santo nós cumprimos a lei, nós não andamos mais na vontade da carne e fazendo a vontade da carne, né? É o Espírito Santo de Deus que nos leva a andar em obediência a Deus, derramando nos nossos corações esperança e trazendo discernimento com relação à obra de Cristo. Pode falar, minha irmã. Eu vou trazer um microfone para a irmã poder, eu nem ouvi direito, aí eu vou repetir. Pode falar. A pergunta da irmã Érica foi, eu vou repetir porque muitos irmãos que estão nos assistindo pela internet não ouvem a pergunta e fica perdido. A pergunta da irmã Érica foi se existe algum versículo na Escritura, algum texto, que fala que o cristão ele é chamado a andar em obediência à lei moral. A própria carta de Paulo aos Romanos que nós estamos estudando, é dentro do padrão de Paulo, ele apresenta teologia e depois teologia prática na vida. Por isso ele sempre vai nos apresentar, ele sempre vai chamar os seus ouvintes a terem sempre o quê? Uma vida de temor ao Senhor, nós devemos servir aos senhores, quando fala senhores dessa terra, seja usando o contexto da época, eram os senhores de escravos, os senhores que empregavam as pessoas. Ele fala assim, ó, andem sempre no temor dos senhores, como que temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor. Isso indica o quê? Um coração que anda no cumprimento da vontade de Deus, não de uma forma mesquinha e fingida, mas um coração que de fato faz tudo para a glória de Deus. Então, o cristão, ele é chamado a viver andando na obediência da essência da lei, porque o tempo todo a lei de Deus, ela chama o homem ao quê? A ter uma vida que agrade ao Senhor, mas por causa da nossa condição de pecado, nós andamos apenas num verniz externo. Tanto é que no capítulo 2, Paulo vai puxar a orelha do judeu. Ele vai dizer, ó, você que se diz mestre da lei, que é aluno de criança, professor de criança, que instrui crianças, que se diz andar na rigidez da lei, mas que no entanto descumpre a lei. Né? Então Paulo ele chama, tu que diz para não roubar e rouba os templos, né? Porque o judeu ele tinha aquele verniz de que andava no cumprimento da lei, mas ele transgredia a lei de Deus, desobedecia a lei de Deus, não cumpria a lei de Deus no seu próprio coração. Por isso que Paulo mesmo vai dizer no capítulo 7, porque eu andava no rigor da lei, até que chegou naquele momento que a lei diz, não cobiçarás. E a cobiça é um fórum íntimo. E aí ele tem discernimento de que Deus sonda o coração. Né? Então o cristão ele tem esse discernimento de que ele é falho, porque como Davi mesmo vai dizer, de um coração contrito
se agrada ao Senhor. Então o próprio apóstolo Paulo, ele chama os cristãos a andarem em obediência à lei de Deus. Nós vamos ver o Salmo 119, Salmo 1, bem-aventurado o homem que tem seu prazer na lei do Senhor. Nós não andamos mais, não andamos no cumprimento da lei moral, ou melhor, na lei civil e religiosa. Mas é como nós falamos já anteriormente, uma vez que você obedece à lei moral de Deus, você logo também anda no cumprimento do quê? De como se portar no culto, ou seja, lei religiosa, lei de serviço ao Senhor, lei de culto ao Senhor. E Paulo alonga ainda mais. Olha, o culto aqui não se resume apenas às 4 paredes, lá no capítulo 12, né? Ele vai dizer, o nosso culto, ele é o culto racional. É aquele culto que você presta não apenas dentro das 4 paredes de um templo, mas na sua vida cotidiana, aonde quer que você esteja. Ou seja, você não mente, você não rouba, você não difama, você trata a todos no temor do Senhor com amor ao próximo, sabendo que muitas das vezes nós andávamos da mesma forma no passado, na nossa incredulidade, mas agora nós somos chamados a andar o quê? Numa vida de piedade, e isso é cumprir a lei moral, que aqueles que andam no verniz até hoje, né? Isso não mudou. Até hoje existem muitos cristãos que estão apenas o quê? Num verniz externo de piedoso, mas que na sua intimidade, nos momentos em que ele não está na frente dos outros, ou até quando ele está entre estranhos, ele age como um ímpio, percebe? Então essa lei moral, a Escritura ela não diz assim explicitamente, mas ela apresenta que nós devemos apresentar isso. Então o capítulo 8, ele vai apresentar a sublimidade do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida cristã, que nos transforma, que nos traz esperança, que nos revela as verdades de Deus, que ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo de Deus que é o nosso quê? O nosso aio, né? Que ele vai usar essa palavra lá em Gálatas. Aio, o que é o aio? O aio, na antiga Grécia, era o escravo que tomava conta do filho do seu senhor. Então ele era o quê? Ele era o pedagogo, ele era um instrutor, ele era aquele que iria cuidar daquela criança até ele atingir uma maturidade para então assumir os pertences do seu pai, os cuidados da terra, aquelas questões. Então você vê que o aio, a lei nos serve de guia, de instrutor, de um pedagogo, né? Então a lei ela tem o seu papel, e ainda hoje ela tem o seu papel, porque nós a cumprimos no Espírito Santo. Cristo a cumpriu, plena, perfeita e cabalmente. E o Espírito Santo de Deus, ele faz o quê? Aplica essa obra redentora do cumprimento de Cristo na vida do cristão. Por isso que ele diz, logo na abertura, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De maneira que o mundo, e eu me refiro aqui às pessoas que ainda estão na incredulidade, eles estão debaixo da exigência do cumprimento da lei. E por isso eles passarão pelo tribunal. E será exigido deles por que não andarem em conformidade. Agora, os eleitos de Deus, aqueles que creram nas palavras e que receberam a obra, lhe foram imputada a obra de Cristo, nenhuma condenação há. Eles passarão pelo tribunal também, mas sobre eles está o quê? Os méritos de Cristo, porque eles viveram nos méritos de Cristo. E o Espírito Santo de Deus aplicou nos nossos corações esses méritos de Cristo para que nós andemos em obediência a ela. Por isso que Paulo vai dizer, né? A boa obra que ele começou em nós, ele irá cumpri-la até o grande dia de Cristo Jesus. Ou seja, ou o Senhor nos chamar individualmente, né? Nós viermos a morrer aqui nesse mundo, então estaremos com Cristo e estaremos com Ele de imediato. O cristão, assim que ele deixa esse mundo, ele já está de imediato na presença de Deus. Ou aqueles nossos irmãos que estiverem ainda nesse corpo, né, encarnados, na grande vinda do Senhor, terão seus corpos transformados e estarão com o Senhor para sempre. No capítulo 9, Paulo ele vai nos apresentar o seu desejo, né, pela salvação do povo de Israel, porque ele vai nos dizer que eles têm zelo pelas coisas de Deus, mas não com entendimento. Ele começa isso a partir do capítulo 9, segue até o capítulo 10. No capítulo 11, ele vai apresentar esse contraste
entre igreja e o povo de Israel. Como é que se dá essa discussão? Como é que nós entendemos isso agora? É Israel ainda o povo de Deus? A igreja é um plano B? Israel não deu certo? Deus, ali no meio da caminhada ali, falou, não, então eu vou fazer a igreja. Ou era desde o princípio o propósito de igreja? Era desde o princípio o propósito de igreja. De maneira que no Antigo Testamento era a igreja do Antigo Testamento. Eles eram salvos pelas obras da lei? De jeito nenhum, nunca foram salvos por obras. Mas pela fé naquela tipificação do Cordeiro, do Messias que viria e salvaria o povo de Israel. O cristianismo, ele é o ápice do judaísmo, ele é a forma completa, perfeita do judaísmo, de maneira que o judaísmo ele se torna agora o quê? Desnecessário. Nós usamos esse exemplo, por exemplo, da fundação de uma casa, né? Começa com alicerces, estruturas, assim é o judaísmo. O judaísmo era isso, ele apontava para Cristo, ele trazia a lei, a essência da lei, falando de fé em obediência a Deus, na sua forma moral, de como dar o culto a Deus, como servir ao Senhor de fato. Nós vamos ver desde o Antigo Testamento, Deus falando de Israel, circuncide o coração de vocês. Eu não quero que vocês fiquem aí apenas com uma cirurgia pequenininha, não. Eu quero um coração transformado, né? E aí, existia já naquele período homens que andavam de fato com o coração circuncidado. Existiam esses homens que de fato criam, eles sabiam o que eram os sacrifícios apresentados no templo. Eles se achegavam, mas existiam aqueles que iam como? Apenas no verniz externo. Percebe? Então essas coisas acompanham até mesmo nos dias de hoje dentro da própria igreja. Por isso que Jesus vai dizer, né? Que no meio do joio, no meio do trigo há o joio. Há o joio. Está plantado, está crescendo junto. E nós devemos fazer o quê? É nós que vamos lá arrancar? Não, o Senhor diz, deixa, que naquele dia eu enviarei os meus anjos. Ele dirá, compete a nós o quê? Ensinar a verdade. Paulo, ele é judeu, ele foi fariseu, ele vai nos dizer isso, né, em Efésios. Quanto à lei, ele era irrepreensível. E aqui ele repreende os seus irmãos, mas ele demonstra o quê? Amor por eles. Porque ele também era igual a eles, ele viveu no mesmo engano. Paulo entende o pensamento daqueles homens. Então, uma vez agora que ele lhe cai as escamas dos olhos, ele é convertido a Cristo, como ele age para com essas pessoas? Com amor, né? Ele age com piedade. É assim que nós devemos agir para com os nossos irmãos no mundo inteiro, com as pessoas no mundo. Nós devemos orar por elas, porque nós andávamos de igual maneira, cegos, perdidos no mundo, não é verdade? Então é assim que nós, como cristãos, devemos agir para com essas pessoas. Então do 9 até o 11, ele vai apresentar essa questão da igreja, os judeus e da igreja gentílica. No capítulo 12, ele vai nos apresentar como o cristão anda nesse mundo, agora que ele vive para a glória de Deus em Cristo Jesus, né? Ele anda dando glória a Deus em todos os momentos, em todas as questões, porque ele pratica o que? Um culto racional, onde a sua mente, ela é renovada pelo Espírito Santo de Deus, e ele começa a ser desescamado, né? Se existe essa palavra, ele é tirado das escamas da mentalidade mundana em que ele tinha. Por isso Paulo ele começa dizendo, olha, renovai a vossa mente. A nossa mente ela deve ser renovada constantemente. E a vida do crente é batalha na mente. É batalha na mente. A nossa vida, né, nessa terra, irmãos, é uma batalha constante. O reverendo Hernandes fala isso, né, que a vida do crente, a mente do crente, é um campo de batalha. E os cristãos sabem disso, todos os cristãos, não é preciso, né, nem aprofundar muito nisso de imediato, porque os cristãos sabem disso, que a nossa luta não é contra as pessoas, carne e sangue, mas contra as potestades, setas malignas, os nossos desejos carnais que ainda estão atuantes, aonde nós devemos lutar de maneira a mortificar as vontades da carne, mas vivermos para Deus. Então, no capítulo 12, Paulo apresenta isso. No capítulo 13, 14, ele vai nos apresentar como nós devemos então lidar com os nossos irmãos que não têm ainda muito discernimento com relação à fé, né? Eu devo agir como com eles? Com soberba, mostrando superioridade, conhecimento com relação à vontade de Deus? Ou eu devo agir de forma piedosa, ensinando, instruindo esses meus irmãos, para que eles também possam amadurecer no discernimento com relação à fé e assim viver para a glória de Deus? Capítulos 15 e 16, Paulo, ele
são praticamente as suas considerações finais, onde muitas delas nós vimos na nossa introdução, né, com relação aos propósitos que levaram Paulo a escrever a carta, onde ele vai apresentar, né, de que uma vez que ele está ali com os irmãos, ele deseja ser por eles enviado para a Espanha, né, e depois ele começa a agradecer, já sem nunca ter estado em Roma, os irmãos que se encontram nas igrejas ali. Então ele faz essa demonstração de amor para com os irmãos que estão ali, porque a pessoa, essa Febe, que transporta essa carta, ela conhece os irmãos que estão lá, e é como eu já falei anteriormente, né? Quando nós vemos irmãos de outros países, de outra cidade, de outro estado, nós tratamos com eles como se sempre já os tivéssemos conhecido. É assim que Paulo trata com esses irmãos, e isso é natural entre nós que somos cristãos. É claro que há toda uma liturgia com relação, porque não conheço de fato as pessoas dentro da sua vida, no seu cotidiano, mas com relação à nossa fé, isso nos une universalmente. Se você um dia sair daqui e for para uma igreja na China, uma igreja em qualquer país, você vai ter a alegria, a mesma alegria de saudar os irmãos em Cristo Jesus. Não é nada estranho isso. Você vai ver como essa comunhão, ela é comum em todos os irmãos nas igrejas no mundo inteiro. Então nós vemos aí, apresentando esse panorama, esses pontos de que Paulo trata da carta, ficando a parte mais carnuda, teológica, podemos dizer assim, dos capítulos de 1 até o capítulo 11. Paulo ele vai trazer questões teológicas que vão trazer discernimento, luz para a iluminação daqueles irmãos da igreja de Roma com relação ao evangelho. Isso não é interessante? Porque essa igreja surgiu lá, provavelmente por algum judeu convertido no Pentecostes, que ao retornar para Roma, fundou a igreja de Roma. Então a igreja ali estava viva, Paulo mesmo vai dizer isso no capítulo 1, como nós vamos ler, de que a fé daqueles irmãos era conhecida em todo o mundo. A fé daqueles irmãos estava fazendo barulho, tinha percorrido por todo o mundo antigo. E Paulo agora ele escreve para essa igreja apresentando sólida doutrina com relação à verdade do evangelho. Por que Paulo faz isso? Porque não se sabe qual era o discernimento daqueles irmãos com relação ao evangelho de Jesus Cristo, E aí aqui eu quero ler com os irmãos o que o nosso estudioso aqui ele apresenta. Ô meu irmão, Deus abençoe. O que o nosso irmão John Stott ele nos apresenta em cada divisão dessa, e chamando a nossa atenção de maneira mais focada em alguns pontos, né? Ele começa dizendo, olha, os dois temas principais de Paulo: a integridade do evangelho que lhe foi confiado e a solidariedade dos judeus e gentios na comunidade messiânica. São temas principais que Paulo vai tratar na epístola. Já ficam evidentes na primeira parte do primeiro capítulo da carta, que é aquele pedaço que nós lemos, apenas uma parte, porque vai até o verso 17, né? Até o verso 17 do capítulo 1. Então já fica evidente na primeira parte do primeiro capítulo da carta. Paulo chama a boa nova de o evangelho de Deus, porque o evangelho é isso que ele quer dizer, né? Ele é uma boa nova, é uma mensagem que era até os imperadores romanos, eles tinham aqueles que iam anunciar as boas novas do império. Eles anunciavam o evangelho, né? O evangelho quer dizer boa nova do império. Aqui Paulo ele é embaixador de Cristo, ele anuncia a boa nova de Deus, o evangelho, a boa nova de Deus. Isso logo no verso 1. Por ser Deus o seu autor, e de o evangelho de ser do seu filho. É Deus o autor da salvação. É Deus Pai o autor da salvação. É Deus, o evangelho de Deus e o evangelho da pessoa bendita do seu Santo Filho, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. No verso 9, por ser Jesus a sua essência, nos versículos de 1 a 5, ele enfoca a pessoa
de Jesus Cristo. Quem pode fazer a leitura para nós? Dos versos de 1 a 5, nós vamos ver que ele se centra na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós estamos em Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 5. Nós vamos ver que o enfoque do Paulo é na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Amém. Então nós vemos aí que logo no capítulo 1, do verso 1 até o 5, Paulo ele se apresenta formalmente, né? Ele é apóstolo. Paulo ele é servo antes de tudo, né? Ele é servo de Jesus Cristo e apóstolo, ou seja, foi aquele que foi comissionado pelo próprio Cristo para ser o quê? Mensageiro da boa nova de Deus, com respeito ao seu Filho, que foi revelado desde da antiguidade pelos profetas, que era o quê? Boca de Deus, os quais foram gravados nas Escrituras. A Escritura, todo o assunto da Escritura falava a respeito do Messias, da vinda do Messias. Então o apóstolo Paulo ele fala que o seu evangelho não é um assunto da criatividade dele, ou de qualquer pessoa, não. Ela tem origem em Deus, que foi transmitida aos seus santos profetas, gravado nas Escrituras e transmitido também aos santos apóstolos, que transmitem, esses receberam autoridade de Deus para falarem em nome de Cristo, do próprio Deus, para falarem em nome do próprio Deus, como sendo o próprio Deus. Ser apóstolo de Cristo é ser um procurador. Os irmãos sabem o que é um procurador, né? O procurador ele tem autoridade como aquela pessoa que o envia, um procurador. Ele fala em nome daquela pessoa, ele tem poder daquela pessoa para falar e agir em nome daquela pessoa. Os apóstolos, eles têm esse poder, eles falam em Cristo, por meio de Cristo, e agem em Cristo. Eles têm essa autoridade para fazer isso. Então os apóstolos, eles receberam do próprio Cristo autoridade para transmitir o quê? Doutrina, ensino, com relação ao evangelho de Deus, que é do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O irmão tem um... Irmãos, falar sobre procuração é algo bem interessante. Eu fiz uma procuração essa semana e na procuração fica bem claro, né, os poderes que aquela pessoa tem. E trazendo para as Escrituras, tipo, Paulo não pode falar além do que lhe foi revelado. Exato. Então, é bem separado. Por isso que a gente tem que se basear sempre nas Sagradas Escrituras, porque fala, não pode passar desse ponto, porque não é permitido, e assim vai. A procuração é feita para... A procuração de Paulo, no caso, foi feita para revelar o que o Espírito Santo revela para ele. Exato, perfeito. Inclusive, agora cedo, logo no início antes da reunião de oração, estava eu, o irmão Daniel e mais um irmão conversando, e nós falamos, né? Ele falou que é de uma igreja apostólica. Muitas às vezes se escandalizam. E aí nós entramos naquela distinção entre a igreja protestante e a igreja católica apostólica romana. Ó, o nome já diz, né? Nós também somos católicos, nós também somos apostólicos, nós não somos romanos. Atos 2:42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos, eles apresentam a doutrina que receberam do próprio Cristo, né? Inclusive eu acho que foi com a Érica que eu estava conversando, que o apóstolo Paulo ele vai dizer de si mesmo, né? Eu que sou como nascido que fora de tempo, porque ele não nasceu ali na questão apostólica junto com os 12, ele veio a ser apóstolo depois, né? Então assim ele vai dizer um nascido fora de tempo, mas Paulo, ele teve o mesmo período de discipulado com o próprio Cristo que os outros discípulos. Só que Paulo ele teve um discipulado com o Cristo ressurreto. Os apóstolos andaram com Cristo encarnado aqui nessa terra, antes de ser glorificado. Paulo aprendeu com o Cristo ressurreto. Ele vai dizer lá em Gálatas, né? Porque o evangelho que prego não aprendi de homem nenhum,
mas eu recebi de revelação do próprio Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, depois da sua conversão, pegou Paulo e vamos caminhar um pouco, Paulo. Paulo releu a Bíblia. É por isso que Paulo ele é um fariseu, e o interessante, nós vamos ver isso no estudo, que a palavra fariseu quer dizer separado. E ele vai falar, Paulo separado para o evangelho, fariseu de Deus. Né? Ele era um fariseu, ele vai dizer, eu sou fariseu, quanto à lei, à religião em Israel, aceita, né? Aceita mais rígida. Mas agora eu sou um fariseu de Cristo, ou seja, eu sou um separado para Cristo, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, do verso de 1 a 5 aí do capítulo 1, ele enfoca na obra de Cristo, né? Do evangelho de Deus, que se enfoca na pessoa, que foi revelado desde os profetas, a Escritura, para revelar a pessoa de Jesus Cristo. Ele enfoca a pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, por descendência, e poderosamente declarado filho de Deus por meio da ressurreição. Né? A ressurreição, nós sabemos, irmãos, que naquele período era algo totalmente inaceitável, porque a mentalidade das pessoas, principalmente do mundo gentílico, era de que a natureza da carne, toda a natureza física era má. Né? Os israelitas tinham esse discernimento com relação de que Deus pode trazer à existência as coisas que não existem, pode trazer a vida aquilo que está morto. Mas todo o demais mundo tinha essa ideia da ressurreição dos mortos como loucura, era inconcebível essa ideia. Era concebível a ideia de reencarnação, como nós vemos até hoje. As pessoas acreditam, principalmente num gnosticismo, né, no meio gnóstico, onde as pessoas vão reencarnando até chegar a um aperfeiçoamento da sua natureza e alcançar o nirvana, que eles vão dizer inclusive que o próprio Cristo alcançou o nirvana. Ele não passa de um dos mestres que alcançou essa iluminação. Então eles não têm Jesus Cristo como sendo Deus, eles têm apenas Jesus Cristo como sendo um mestre desperto. Então eles ensinam essa heresia, essa doutrina de demônios, de que todo homem é Deus. Você entendeu o perigo? Todo homem é Deus, todo homem pode alcançar a mesma capacidade que Jesus, ou Cristo, alcançou, porque ele é apenas um homem desperto. Isso é doutrina de demônio, isso é heresia, isso é demoníaco isso aí. Então Paulo ele vai dizer que foi designado filho de Deus, ele é filho de Deus pela ressurreição dos mortos, ele ressuscitou das mortes, pelo poder de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus, porque era impossível que a morte o pudesse deter, porque qual é o salário da morte? O pecado. Como a morte pode deter aquele que não cometeu pecado, que nunca cometeu pecado, que não pode, era impossível que ele cometesse, mas antes Deus o fez pecado por nós, de maneira que ele diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo foi feito maldito por nós, sem cometer nem pecado. E aí a morte diante disso, como eu posso manter? Não tenho como manter, não há como mantê-lo. E aí Paulo grita, né, com o grito de glória, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Né? O aguilhão da morte é o pecado, o salário da morte é o pecado. Né? Mas graças a Deus por Cristo Jesus que venceu o pecado, ele venceu a morte e nos imputou essa obra redentora, de maneira que nós temos em Cristo vida eterna, esperança, que é onde ao chegarmos no capítulo 8, nós vemos lá, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, no versículo 16, ele concentra-se na obra desse Jesus, uma vez que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Quem quer fazer a leitura? Capítulo 1, verso 16, Paulo ele concentra no quê? No poder da obra do Evangelho. É o versículo 16 apenas? Versículo 16 do capítulo 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Então nós vemos aí, muitos estudiosos inclusive vão dizer que é nos versos 16 ali e 17, que Paulo apresenta a essência da carta, é o poder de Deus, ele está apresentando o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê no Evangelho
ele passa da morte para a vida. Nós passamos pela primeira ressurreição. Estamos vivos com Cristo, né? Isso é maravilhoso, não tem como se empolgar com uma mensagem dessa. Quem pode? E esse é o intuito do nosso estudo, é entendermos a essência do Evangelho e termos o que? Alegria em cultuar, em servir ao Senhor e de anunciar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Entre essas sucintas declarações acerca do Evangelho, Paulo tenta estabelecer uma relação pessoal com seus leitores. Ele escreve: para todos em Roma que são amados de Deus e chamados para serem santos. Verso 7, quem pode fazer a leitura do verso 7? Do capítulo 1. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Cristo Jesus. Amém. Então você vê que todos nós, irmãos, todos os cristãos, eles são chamados a ser santos. Ao contrário daquela ideia do catolicismo romano, de que um santo ele tem que apresentar uma vida piedosa, totalmente sem nenhuma falha, nenhuma mancha, tem que realizar alguns milagres enquanto ele estiver encarnado nessa terra. E aí, depois de comprovado tudo isso, ele é declarado santo. E aí ele é canonizado, né, e ele recebe até mesmo uma imagem ali para a adoração. Estávamos até falando isso. A Igreja Católica vai defender a ideia da dulia e da idolatria, né? A idolatria, fazendo distinção entre essas duas. De maneira que dulia é o que eles fazem, que é o que apenas veneram os santos. Eles veneram os santos. E de que a idolatria eles rejeitam, mas não é isso que nós vemos na realidade. Quando você vê eventos do catolicismo romano, você vê nitidamente, claramente, isso nós vemos abertamente, a idolatria, onde as pessoas fazem coisas irracionais para poder tocar naquele pedaço naquela escultura, naquela obra. Isso demonstra o quê? Já não é um mero respeito, isso daí é idolatria das piores, porque torna as pessoas cegas com relação à verdade em Cristo. Quando na verdade todo cristão, ele é chamado a ser santo. Eu sou santo, você é santo. O conceito de santo que as pessoas têm é todo equivocado. Percebe? Por isso que as pessoas dizem, quem que ele pensa? Ele pensa que é santo, né? Eu não sou santo, né? As pessoas vão dizer assim, é um conceito totalmente, a palavra santo quer dizer o quê? Separado. Todos nós fomos chamados a sermos separados para Deus, para vivermos, para glorificar ao Senhor em todas as áreas de nossa vida, em todo o instante e em todo momento, né? Então nós somos chamados a ser santos. O verso 13, quem pode fazer a leitura? Ele vai enfatizar, ele agradece a Deus por todos eles, ora por eles constantemente e anseia vê-los. Já tentou visitá-los muitas vezes e até aqui tem sido impedido, no verso 13 do capítulo 1. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então Paulo ele se sente nessa obrigação, né, de escrever a esses irmãos apresentando essa doutrina, porque ele deseja passar ali. E esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho ele não é morto, o Evangelho ele não pode ser engessado, o Evangelho ele não pode ser preso. Ele não pode ser como Jesus mesmo ensina, né? Ninguém acende uma lâmpada e enfia debaixo da mesa, usando aquele conceito do mundo antigo, né? De que as pessoas viviam em casas iluminadas por luminárias à base de óleo, né? Eram as lamparinas daquele período. Quem viveu na época do interior, creio que o irmão pegou, né, esse período. Quando acaba a energia, a gente acende lá uma vela. A pessoa transformada pelo poder de Deus, pela graça de Deus, que nasceu novamente, ele é essa lâmpada. E é uma vez que nós somos devedores. Você contém algo agora que não lhe pertence. E você é devedor de passar adiante. Você tem que passar adiante. Não sei se já aconteceu com os irmãos, não sei se o nosso estudioso ele vai passar esse exemplo, que quando alguém chega para você e fala assim, olha, entregue esse dinheiro, por favor, para tal pessoa, o dinheiro não é seu, você agora é devedor. Você está com algo que não te pertence, que não é seu, e você tem que transmitir
para aquela pessoa. Assim é o Evangelho. Nós recebemos o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus, com respeito ao seu Filho, que é a redenção dos nossos pecados, que morreu por causa dos nossos pecados, que se fez maldito por nós, e agora nós somos chamados ao quê? A anunciar, porque nós estamos em dívida para com Deus e as almas que estão lá fora no mundo. Já parou para pensar dessa maneira? Isso é maravilhoso, isso é interessante, porque isso causa um incômodo em nós, nos tira do conforto. Eu estou portando uma riqueza que não é minha, eu tenho que anunciar. E quem é aquele que, uma vez salvo de ser queimado, de morrer afogado, não deseja fazer isso com quem você vê se afogando? E assim são as pessoas no mundo, dentro da nossa casa. As pessoas, por isso nós devemos estar sempre dispostos a anunciar o Evangelho. Então ele se sente na obrigação de anunciar o Evangelho na capital do mundo da época, né? Na capital, o grande polo do mundo, onde todos os povos convergiam para ali, era a Roma, porque era o grande império que dominava todo o Ilírico. Lembra que nós estudamos com relação a isso, aquele mapinha, né? O Ilírico, ele compete desde onde? Ele vai desde ali de Jerusalém até a região lá em cima, lá próximo a Macedônia, Grécia, aquela região toda, aonde que Paulo ele tem a coragem de olhar para a nossa cara e falar assim, ó, eu não tenho mais campo de trabalho, eu preguei isso aqui tudo, ó. É como os irmãos não trouxeram papel, tragam um mapinha, que aí os irmãos vão poder ver isso aí. Ele percorreu tudo aquilo. Então tudo aquilo ali era Império Romano, e mais a Espanha, aonde ele ainda não se sabe se chegou o Evangelho. Então Paulo deseja ir para lá, porque ele é devedor. Paulo é devedor, né? Então ele se sente na obrigação, uma vez que o Evangelho é revelado, a maneira como Deus se apresenta, né? Ele apresenta-se em poder no Evangelho. É a justiça de Deus revelada no Evangelho. Então, irmãos, aqui nós temos apenas um breve entendimento com relação do capítulo 1, dos versos de 1 até o verso 17. Ou seja, Paulo traz uma apresentação sucinta da sua pessoa, ele se apresenta como sendo servo. Ponto interessante que nós devemos notar. Paulo ele não chega se gloriando de ser um apóstolo, como muitos falsos apóstolos que já existiam na época faziam, que inclusive até mesmo colocavam em xeque o trabalho de Paulo com relação ao Evangelho, como recebendo de Deus esse encargo de anunciar o Evangelho. Paulo ele fala, Paulo, servo, eu sou servo, antes de tudo eu sou servo. Isso é importante nós já tirarmos para a nossa lição, independente da posição que você se encontra eclesiasticamente ou socialmente. Se você é um cristão que nasceu de nome, você é humilhado à posição de servo. E servo aqui, é importante a gente ter discernimento, que é escravo. Eu lembro de uma vez, né, logo no começo da minha caminhada de fé, usava-se muito aquela tradução da Escritura, Almeida, Revista e Corrigida, né, e lá trata essa questão, muitas das traduções trazem como escravo mesmo. E aí teve um irmão que ele falou para mim, você não gosta dessa palavra escravo? Eu não sou escravo de ninguém não, né? Aí eu falei, é verdade, né, irmão? Entendi, concordava com ele. Hoje eu entendo que, na verdade, nós nunca deixamos de ser escravos. Seja, Paulo inclusive vai dizer isso no capítulo 6, né? Ou você é escravo do pecado para a morte, ou você é servo, escravo de Jesus Cristo para a vida, para a obediência, para a vida, para a glória de Deus. Então, geralmente, quando nós vamos estudar a epístola de Paulo aos Romanos, a gente pula essa parte, passa correndo, mas ela apresenta doutrina na simplicidade do lidar, graça e paz. Quando ele apresenta, como é a saudação de graça para a igreja? Graça e paz, irmão. Às vezes a gente fala isso da boca para fora, mas ao falar graça e paz, eu estou falando, olha, nós somos reconciliados com Deus por meio dos méritos de Cristo. Então ele nos foi transmitido o que? Graça. Então essa graça deve ser transmitida. E paz da parte de Deus. Agora o mundo está falando aí, né? O Trump conseguiu a paz no mundo, o homem sozinho. Paz nenhuma. Jesus diz, eu dou-vos a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. A paz do mundo é na base da ameaça, do revólver engatilhado, da espada na bainha, da espada na mão. A paz de Cristo é uma paz que nos reconciliou com Deus, apesar de nós. Percebe? Então a gente deve ponderar com relação a isso. Graça e paz, meus irmãos. Aí as pessoas até falam, os presbiterianos cumprimentam assim, né? É porque é a maneira bíblica de apresentar a doutrina na saudação. Você percebe? Então, geralmente a gente costuma passar correndo
por cima dessa primeira parte, mas ao estudarmos ela, Paulo nos está ensinando o quê? A maneira de cordialidade entre cristãos, como lhe tratarmos, como se apresentar na igreja, como lhe tratar com o povo de Deus. Então, quando a gente começa uma epístola, a gente já não passa mais correndo, prestando atenção, palavra por palavra, na saudação, como ele se apresenta para com os outros irmãos, como nós devemos lidar com os outros, percebe? E sempre apresentando o quê? A graça que passa todo entendimento, que é a graça, a paz que nós recebemos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, devido ao horário, que já se estende um pouco mais, já é 9h12, vamos encerrar por aqui. Olha que estamos vendo apenas um panorama. No próximo, a gente vai partir para o capítulo, ainda no capítulo 1, mas só que agora dos versos 18 até o capítulo 3, lá no verso 20, que vai nos apresentar a ira de Deus. E aí nós vamos, junto com o estudioso, pegando ponto por ponto do que é destacado, que já é um aquecimento para quando a gente tratar de capítulo por capítulo, capítulo e versículo por versículo. Amém? Então, nesse breve panorama que nós tivemos, ficamos apenas dos versos de 1 a 17, onde Paulo ele mostra a sua saudação, ele é apóstolo e apóstolo de Cristo. Aprendemos que apóstolo é uma pessoa que é um procurador, ele foi comissionado pelo próprio Deus. Então, não existe nenhum apóstolo, fora os 12, mais Paulo. Inclusive, Paulo combateu os falsos apóstolos. Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, ao escrever às igrejas, ele diz, né? Tenho a seu favor que colocaste à prova os falsos apóstolos, que não são apóstolos, né? Muitos que ele estavam a fim do cargo, né? Eles não sabem o peso que ele estava trazendo de rigor com relação a isso, né? E Paulo ele fala, ele se apresenta como servo, ele é conservo, conservo nosso, mas autoridade. Inclusive ele, em alguns momentos, ele é obrigado a dar uma carteirada, porque estava sendo colocado em xeque o quê? A notoriedade do seu apostolado. Então ele se viu meio que constrangido ali. Paulo não se agrada, nenhum cristão se agrada disso, porque tudo que nós temos é recebido, é dom. E se é dom, do que eu tenho de que me achar? Recebi de Deus. Lembra? Eu estou devendo isso. É um talento que eu recebi de Deus e eu tenho que passar adiante. Eu não tenho do que ficar me achando. Isso é dom de Deus. Paulo apresenta isso. Ele vai focar no Evangelho de Cristo logo na sua introdução. Ele não está aqui para gastar conversa fiada, para ficar discutindo figurinha. Ele está para falar do Evangelho de Deus que foi apresentado segundo as Escrituras, primeiramente aos seus profetas e depois aos santos apóstolos. E aí ele escreve aos santos que estão em posições geográficas diferentes, mas somos todos chamados a sermos santos, seja na Grécia, em Roma, Carapicuíba, Barueri, qualquer outra região. Aos irmãos que são chamados a serem santos e a anunciarem o Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então, só do capítulo 1, do versos de 1 a 17, não é algo banal. Eu não vou direto lá para a parte carnuda, né, como eu falo. Eu não vou pular as partes de pouca carne, não. Tem carne em toda a Escritura, ela é um prato cheio para a nossa alimentação. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos. Próxima sexta-feira, a gente então continua na nossa breve visão panorâmica com relação à carta e depois Deus permitindo, a gente entra capítulo por capítulo e versículo por versículo. Amém? Passo a palavra para o presbítero está encerrando.